Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de administrador de banco de dados. Espero que todos tenham tido ou estão tendo um bom dia, ou então uma boa tarde, ou uma boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo essa videoaula. Hoje nós falaremos, sobre conceitos sobre banco de dados, será uma introdução aí, aos bancos de dados. Estamos na nossa aula 2, o nosso curso, na nossa disciplina 1, ok? Muito bem, galera. Então, banco de dados é um sistema no qual nós temos um conjunto de dados. Então, quando você fala de banco de dados, você já pensa, O que é quando a pessoa fala assim, um banco de informações, É o mesmo sentido. Eu tenho um banco seria um local, uma espécie de container, vamos colocar assim, onde eu tenho um conjunto, enorme de dados disponíveis para serem acessados por um determinado sistema ou usuário, ok? Então, ou seja, um banco de dados ele é um conjunto de dados, ou seja, são informações que mantemos registradas no computador para a utilização do banco de... para a utilização do dia a dia. Ou seja, a ideia de se criar um banco de dados é que eu acesse as informações que lá estão contidas, e eu armazene essas informações para que eu use elas no futuro. Então, o banco de dados é um local onde eu gravo informação, deixo ela lá parada, gravadinha, e quando eu precisar dela, eu vou acessar ela novamente. Então, essa é a ideia, é o conceito básico de um banco de dados, é isso, é armazenar dados. Ok? Começamos bem por aqui? Muito bem, uma definição aqui de corte é uma coleção de dados interrelacionados. Ou seja, esses dados no banco de dados, esse banco de dados relacional, eles estão relacionados, eles estão ligados de alguma forma. Você não se tem dados, esse conjunto de dados armazenados, eles não são armazenados de qualquer forma, de jogado lá ao vento, E o computador magicamente sabe onde que esses dados estão. Os dados, eles têm uma relação entre eles, tá? Então, os dados têm tipos de dados específicos e existem relacionamento entre esses dados, ok? Então, primeiro passo, nós temos aqui, banco de dados é um local onde temos muitos dados, de vários tipos, para serem gravados nesse banco de dados, armazenados, deixar ele lá quietinho e depois eu acessar eles, ok? E esses dados, eles possuem relações entre eles, ok? Esses dados, eles representam informações sobre um domínio específico, tá? Então, esses dados, ok? Eles são agrupados, tá? Eles representam um domínio específico. O que é esse domínio específico? Domínio na informática, normalmente é conhecido também como domínio da informação. É, basicamente, de forma bem resumida, é o tipo da informação. Por exemplo, eu tenho lá um banco de dados da pizzaria Furlenha. Então, se eu falar para você qual é o domínio da informação dos dados que estão nesse banco de dados da Furlenha, o domínio da informação é de uma pizzaria, de um local onde vende pizzas, ok? Então, o domínio da informação é o tipo da informação. Então, eu tenho domínios da informação, normalmente é ligado à área de negócio, ao qual aquele banco vai armazenar se for um sistema comercial, que é a maioria. Então, eu tenho o domínio da informação de supermercado, eu tenho o domínio da informação de farmácia, eu tenho o domínio da informação de uma pizzaria. Por que isso? Que é importante de falar aqui. O tipo de informação que está armazenado em um domínio da informação é parecida entre elas. Tá? Então, por exemplo, o tipo de informação que está armazenado em um banco de dados do domínio da informação, de uma pizzaria, como a Furlenha, como eu citei aqui, por exemplo, Furlenha é uma pizzaria que tem aqui na minha cidade. É o mesmo que tem o mesmo tipo de dado, o mesmo tipo de informação, o mesmo tipo de domínio que eu encontro na outra pizzaria chamada Big Bang, que é uma pizzaria que existe aqui na minha cidade também. Então, essas duas pizzarias, Furlenha e Big Bang, elas possuem
o mesmo domínio da informação que é pizzaria. Então, o tipo de informação ali contida naquele base de dados, no banco de dados, são parecidas. Ok? Deu para entender o que é domínio da informação? Top! Sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, eu posso então dizer que eu tenho um banco de dados. Ok? Então, essa definição aqui é uma definição muito legal de um banco de dados relacional, tá? Que é o tipo mais comum de banco de dados, tá bom? Falando então sobre tipos, já que a gente já falou, né? Nós temos hoje basicamente 2 tipos de banco de dados, tá bom? As categorias, vamos colocar assim dizendo. Nós temos a categoria dos bancos de dados relacionais, é o chamado de banco de dados relacional, que é o banco de dados mais utilizado, disparadamente, tá? Então, se você vai trabalhar com desenvolvimento de sistemas, qualquer tipo de sistema que você vai desenvolver hoje, a nível comercial, industrial, ou aplicativo, mobile, ou um website, o banco de dados utilizado é o banco de dados relacional, tá? É o banco de dados onde as informações se relacionam, tá? Entre si, ok? Este modelo, ele representa os dados contidos através, vou te dizer, um banco de dados através de relações entre as tabelas, tá? Que são também chamadas de entidades. Então, a partir de agora, vocês vão ouvir falar muito aqui de tabela, né? Tabela do banco de dados, ou uma entidade do banco de dados. Ou seja, os dados, eles são organizados em um banco de dados, certo? Eles são agrupados no banco de dados através de entidades, tá? Ou seja, os dados são agrupados conforme a entidade que ele representa. Por exemplo, eu tenho aqui um controle de ar-condicionado, né? Isso no mundo real é um controle, certo? Então, se eu fosse armazenar as informações, eu poderia desse controle, desse controle de ar-condicionado LG, eu poderia dizer que os dados desse controle seriam armazenados em um banco de dados em uma entidade chamada controle, ok? Ou seja, as características desse controle seriam salvas em uma entidade. Entidade é igual a tabela, é a mesma coisa, ok? Essas relações contêm informações sobre as entidades representadas, ou seja, as tabelas, e seus relacionamentos, ou seja, nós temos as tabelas, nós temos as entidades em um banco de dados. Vamos ver exemplos. Vamos pensar aqui agora numa partida de futebol. Exemplo bem simplório para vocês entenderem. Nós temos uma partida de futebol e nós vamos criar um sistema para gerenciar uma partida de futebol, um campeonato de futebol. Então, nós teríamos que tipo de entidade nesse banco de dados? Nós teríamos a entidade jogador, né? Eu preciso salvar as características desse jogador. Quais seriam as características da entidade jogador? O nome dele, a altura, o peso, as habilidades. Entenderam a ideia? Eu teria uma entidade chamada time, eu teria uma entidade chamada técnico, eu teria uma entidade chamada partida, né? Ou seja, que é um time contra o outro. Então, essas informações dentro do banco de dados, certo? Elas se relacionam e elas são agrupadas, tá? Através de entidades. Essas entidades nós chamamos de tabelas, tá bom? Uma tabela, ela é composta por colunas e linhas. Então, uma tabela dentro de um banco de dados, tá? Ela é muito parecida com uma planilha do Excel, tá? Então, vamos aqui abrir uma planilha do Excel. A gente vê aqui rapidinho. Então, nós temos aqui um Excelzão básico aqui, olha só, uma planilha em branco. Então, a planilha do Excel, nós temos aqui as colunas, certo? E nós temos uma linha, né? Isso aqui é o quê? Uma matriz, certo? Então, cada tabela no banco de dados, ela vai ser representada como se fosse, cada tabela do banco de dados vai ser representada como se fosse uma tabela conforme essa. Tá? Tanto é que a gente chama isso, né? Quando eu faço isso aqui, ó, se eu tenho isso aqui no Excel, eu digo que isso aqui, ó, que está selecionado, é uma tabela. Ela tem colunas e ela tem linhas. Entenderam a lógica? Então, uma tabela do banco de dados tem colunas e terá linhas. Ok? Anotado? Pessoal, ó, o segredo do curso EAD é... Eu tô falando aqui, ó. Não entendeu? Pausa e volta. Tá? Pausa e anota o que você acha importante. Essa é a dica, tá bom?
Outra coisa, vou deixar para falar isso aqui mais quando a gente for falar sobre a criação das tabelas, tá? Senão a gente vai confundir muito a cabecinha de vocês. Então, o que eu quero que vocês saibam é isso, galerinha, que uma tabela é representada como se fosse uma planilha Excel, parece. Tá? Colunas e linhas, ok? Tá gravado isso aí? Top! Então, o banco de dados relacional, ele é o mais utilizado hoje em dia pela sua confiabilidade e pela história dele, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, no começo dos sistemas foi um dos primeiros, foi o primeiro a surgir e ele é ainda muito utilizado. Por isso que os cursos de banco de dados hoje em dia são todos baseados em banco de dados relacionais, que é o que vocês precisam conhecer, tá bom? A linguagem que nós usamos para criar um banco de dados relacional é a linguagem SQL, tá? SQL vem de L de linguagem, query de consulta e S de structure, estruturado. Então seria, resumindo em português, seria linguagem de consulta estruturada, tá bom? É a única linguagem que nós utilizamos para criar banco de dados. Isso é muito legal. E o segundo tipo de banco de dados que nós temos hoje em dia são os bancos de dados não relacionais, ou banco de dados não relacional, ou também chamado de banco de dados NoSQL, tá? Ele atende uma parcela de dados que não podem ser inseridos, né, ou manipulados através de tabelas, como por exemplo, imagens, tá? Então, quando você tem um banco de dados, você precisa fazer consulta de imagens, tá? Saber, ou seja, dados da imagem especificamente. Uma imagem, por exemplo, ela contém várias informações em uma simples imagem. Quais pixels ela tem, quais cores de pixel, quantos pixels, qual posição de cada pixel. Uma imagem, na verdade, ela parece uma matriz também de bilhões ou bilhões de pixels, dependendo da imagem, tá? Então, por exemplo, esse tipo de banco de dados é usado também em bancos de dados geográficos. Em bancos de dados, a gente onde vocês têm armazenamento de imagens de satélite. Uma imagem de satélite ela tem várias configurações e várias informações sobre a imagem. Então, esse tipo de banco de dados é para esse tipo de conteúdo, tá? São sistemas específicos, muito específicos. Ela é muito valorizada pela alta performance e por manter todos os registros em um único lugar. É um banco de dados também, todo mundo está lá no mesmo lugar. Nesse tipo de banco de dados, não é necessário criar um sistema de relacionamento entre as informações. Então, no banco de dados não relacional, se o nome já fala que é não relacional, né? Obviamente, não é relacionado. Como as informações não estão relacionadas entre si, é mais fácil fazer alterações e exclusões do conteúdo. Então, isso é uma coisa positiva nesse tipo de banco de dados. No banco de dados relacional, como tudo está relacionado, não é tão fácil você ficar apagando as coisas. Isso não é ruim também, porque traz confiabilidade, né? Não se apaga qualquer coisa num banco de dados relacional, porque tudo está relacionado, tá? Esse tipo de sistema não relacional, NoSQL, tem sido usado de forma comum mais para sistemas, bancos de dados, por exemplo, geográficos, e um tipo de banco de dados para Big Data, por exemplo. O Google. O Google não tem o banco de dados do Google não é um banco de dados relacional. Okay? Ele não usa SQL, ele vai usar um tipo de sistema de banco de dados desse, porque ele tem muito conteúdo para ser armazenado e não dá para relacionar todo aquele conteúdo. Tá? Então, os conteúdos são organizados, eles são categorizados, organizados, armazenados em banco de dados, mas eles não estão relacionados, ok? Legal? Mas, só para conhecer, dois tipos, o que nós vamos usar mesmo é o relacional. História do banco de dados, como é que surge esse negócio? Surgiu lá em 1960 a 70, né? Essa década aí onde, a década de 60 a 70, é a década onde começa a surgir o software de fato, né? Então, nessa época, a IBM foi a pioneira, né, na criação aí dos bancos de dados. A IBM, nessa época, percebeu que era muito custoso contratar várias pessoas para ficar armazenando os dados e organizar os arquivos dela. Ou seja, não existia software, os dados eram tudo no papel e tinha lá a galera, os gerenciadores dos dados da IBM, né? A IBM é uma empresa muito antiga e muito grande de fabricação de computadores e sistemas, acho que vocês já conhecem. E ela, a gente precisa criar
uma forma de armazenar esses dados que nós temos no papel, mas armazenar isso num computador. Mas para armazenar isso num computador, a gente tem que criar uma arquitetura, uma forma de armazenar isso no computador que seja de fácil acesso, que seja confiável, né? Eu vou deixar minha informação lá e ela não vai sumir, né? Que isso não pare de funcionar. Enfim, eles foram pensando, então viram a necessidade de criar tudo aquilo que está no papel, uma forma de armazenar aquilo no computador em um software, tá bom? Então, o Ted Code, tá? Lá em 1970, esse Ted Code, ele é um cara da IBM, tá? Ele era um pesquisador da IBM. Ele publicou uma pesquisa sobre bancos de dados relacionais. Então, a primeira ideia de banco de dados que surgiu foi os bancos de dados relacionais. Por isso que ainda ainda não, e vai continuar sendo por muito tempo ainda. É muito utilizado. Ele visionava um sistema onde o usuário seria capaz de acessar as informações através de comandos em inglês. Então, olha que legal. Ele imaginou uma estrutura onde ele conseguiria armazenar as informações, né, através de entidades e relacionamentos. E a forma de criar essa estrutura e acessar essa estrutura de banco de dados seria através de comandos. E em comando em inglês, a gente vai ver que os comandos, cara, para criar banco de dados é muito fácil, né? Eu costumo dizer para meus alunos que programar um banco de dados é bater um papo com o computador. Você bate papo com o computador. Essa é a realidade, tá? Então, com a pesquisa de TED, a IBM montou um grupo, tá, de pesquisa chamado SystemR, tá? Esse SystemR, ele é um grupo de pesquisa que vai gerar um SGBD, eles vão criar um SGBD a partir daí, mas o primeiro banco de dados a ser vendido, o primeiro sistema de banco de dados a ser vendido comercialmente não foi da IBM, foi da Honeywell Information System, tá? Em 76. Então, o que aconteceu? A partir das ideias da pesquisa do TED Code, a galera da Honeywell foi lá, olhou a pesquisa dos caras, pensaram lá na frente e lançaram o primeiro, tá? Aliás, para quem já deve ter feito curso aí de introdução à informática, sabe que nessa época o que mais existia no mundo era um copia e o outro cola, tá? Aqui não existia negócio de... Não existia amizade, não. No início da informática era muito parecido, era muito assim, um fazia, outro copiava e ia embora. Este sistema, tá, era da reunião, como eu falei, era baseado nos princípios, tá, que a IBM concedeu lá com o TED Code, ok? Outros sistemas de banco de dados apareceram na década de 80. A década de 80 ela foi caracterizada pela popularização, vamos dizer assim, do computador PC, como vocês sabem, né? A década de 80 é onde surge Microsoft, Apple, tá? E o computador baratia e o software, a demanda de software aumenta muito, bom? E aí começou-se com a demanda aumentando demais, surgiram muitas pesquisas, e aí começa a surgir várias empresas especializadas para fornecer softwares de banco de dados. Uma das primeiras dela foi a Oracle, que é a maior, se não uma das maiores, se não for a maior, eu não sei dizer se é a maior hoje, empresa fornecedora de sistemas para banco de dados, tá? Ela surge ali na década de 80, com o Oracle 2, e depois a IBM vai vir com o SQL/DS, tá? As pesquisas do SystemR, lembra do SystemR, que era o TED Code fez a pesquisa, implantou o grupo de pesquisa do SystemR. Esse SystemR vai criar um SGBD chamado DB2, da IBM, e com o DB2 foi criada a linguagem SQL. Então, a IBM, se perguntar assim, quem foi a criadora de fato do banco de dados, apesar de não ser a primeira a lançar comercialmente, no caso foi a Honeywell, mas quem criou de fato foi o pessoal da IBM. Eles criaram tanto a ideia inicial do banco de dados relacional, como a linguagem SQL que nós utilizamos até hoje. Então, os caras são muito legais, a gente deve muito aí à IBM, ok? Na década de 90, então, aí explode, né, o uso da computação, tá bom? E aí surgem vários SGBDs, vários sistemas para criação de banco de dados, o DBase 3, Paradox, surge o SQL Server, que é da Microsoft, tá? O MySQL, tá? Que a gente vai utilizar, e vários outros. E também, nessa época, surgem os bancos de dados não relacionais.
e vai surgir a internet, e aí com o advento da internet, começa-se a pensar em outros tipos, outros formatos de banco de dados que não sejam relacionais, ok? Vamos falar uma coisa bem legal sobre a arquitetura de um sistema de informação. Um sistema de informação, gente, é um software, ok? Então, uma arquitetura de um sistema de informação é um sistema, é um software, onde eu tenho um computador, né, e uma arquitetura onde eu tenho um computador, um hardware e um software funcionando. E nessa arquitetura de um sistema de informação, um sistema que gera informação, né, nós temos duas camadas, ok? Vamos entender isso como camadas. Então, nós temos, primeiro, a camada de aplicação, certo? E depois nós temos a camada do banco de dados. Nós temos, então, duas camadas, certo? Essas duas camadas, galera, elas se comunicam entre si, tá vendo? Então, a aplicação pede informações para a camada de banco de dados e o banco de dados envia informações para a camada de aplicação. Está claro isso? A camada de aplicação, ela pode ser múltipla. Normalmente, o mais comum é que tenha apenas uma camada de aplicação, mas eu posso ter um banco de dados e mais de uma camada de aplicação. Eu posso ter duas camadas de aplicação. Eu posso ter uma camada de aplicação, por exemplo, mobile, certo? E uma outra camada de aplicação, por exemplo, web. Então, eu tenho um sistema que ele é web e um sistema que é mobile, é o mesmo sistema, e essas duas camadas de aplicação acessam o mesmo banco de dados, ok? Então, essa aqui é uma arquitetura padrão de sistema de informação. A camada de aplicação e a camada de banco de dados, elas são diferentes. São diferentes tanto nas ferramentas que nós utilizamos para manipular e para criá-las, quanto nas linguagens que nós utilizamos para criá-las e manipulá-las. E para fazer a manipulação. Desculpa. Na camada de aplicação, então, nós temos aquele tipo de linguagem hoje em dia. Nós temos aí as mais usadas: Java, né, Python, C#, Delphi, aí tem PHP, né, JavaScript, enfim, hoje nós temos uma infinidade de linguagens de programação, surgem novas a cada dia, mas vamos dizer que as mais utilizadas do planeta aí, temos aí umas 10 linguagens no máximo que são as mais utilizadas. Ok? Ou seja, tem muita linguagem de programação para ser aprendida, tá? A lógica de programação é a mesma para todas. O que muda a linguagem é os termos, tá? A forma de usar a lógica em cada linguagem muda um pouco, tá bom? Por isso que um desenvolvedor hoje em dia, ele nunca para de estudar. Ó, eu sou palmeirense, tá? Só para... Mas não pausem ao vídeo aula só porque eu sou palmeirense, pelo amor de Deus. Muito bem. Onde eu estava? Tá. Então, hoje, para ser um desenvolvedor, você nunca para de estudar, porque surgem novas linguagens, você precisa sempre estar se atualizando e sempre aprendendo mais. Então, às vezes, o normal é você se especializa em uma ou duas linguagens, você tipo, sabe muito de Java, por exemplo, mas, cara, tu tem que trafegar ali em Python, em C#, tá bom? Já a camada de banco de dados, ela tem apenas uma linguagem hoje em dia, que é o SQL. Então, olha só, você se especializar somente em banco de dados é legal por causa disso, só tem uma linguagem. Então, se você sabe muito SQL, cara, tu já tá aí, né, disparado aí na frente do mercado na área de banco de dados, tá? Então, essa é uma vantagem em relação aos sistemas, mas é importante ressaltar que hoje um desenvolvedor de software, que é o que as empresas mais buscam hoje no mercado, é o cara que tem que saber as duas camadas, tá? É óbvio que existem, né, muitas empresas que contratam pessoas só para a parte de aplicação e só para a camada de banco de dados, mas hoje as empresas buscam mesmo um desenvolvedor completo que sabe muito das duas camadas. Já ferramentas da camada de aplicação, nós temos NetBeans, Eclipse. NetBeans e Eclipse é para Java e PHP também. Nós temos o Atom aqui, nós temos que é do Python, nós temos o Visual Studio que é do C#, enfim, tá? Nós temos o Laravel que é PHP, várias ferramentas para a gente programar, criar essa camada de aplicação, tá? E
Opa, aqui tem um errozinho aqui, ó. Vou até arrumar aqui agora na aula, hein? Olha só, isso aqui não é linguagem, aqui é ferramentas também, né, galera? Esse professor, vou falar para você, viu? Então, nós temos as ferramentas do banco de dados. Nós temos apenas uma linguagem, mas a gente tem várias ferramentas, a gente tem vários SGBDs aí para escolher. Nós temos os gratuitos. Hoje, os gratuitos mais utilizados são o PostgreSQL e o MySQL, tá bom? E nós temos os pagos, né? Hoje temos aí o SQL Server é da Microsoft, então você tem que pagar. O Oracle é pago, enfim, vários bancos de dados que você paga, né? São melhores, são mais confiáveis, tá? Então a gente tem os pagos e temos os gratuitos. Os que nós vamos usar são os gratuitos, obviamente. Então, sobre a arquitetura do banco de dados em si, então um banco de dados para funcionar, ele precisa possuir um conjunto de 4 componentes básicos, tá? Então, o banco de dados ele precisa dos dados, sem o dado e ele não tem um porquê existir, ele vai ter lá a estrutura pronta para receber dado, mas se não tiver dado nada, não tem um porquê de um banco de dados existir. Ele precisa de um hardware, tá? E de um software para existir. O software, como eu já expliquei, é o SGBD, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é ele onde a gente vai criar o banco de dados e vamos jogar todas as informações dele lá. Mas a gente precisa do hardware, né? Óbvio, o software precisa de um hardware para existir e o hardware mais comum para banco de dados é o servidor. Então, nós sabemos que hoje nós temos 2 tipos, basicamente, aí de computadores, vamos colocar assim. Nós temos os computadores pessoais, os desktops, ou os notebooks, que são computadores para o uso comum no nosso dia a dia, né? E nós temos os computadores que chamamos de servidores. Esses computadores, eles até que possuem a mesma arquitetura do PC, mas eles têm configurações bem mais avançadas, né? Eles têm o preço muito mais salgado, eles têm redundância nas peças, então ele vem com 2 peças sobressalentes, uma estraga, a outra começa a funcionar, enfim, várias características que se torna um servidor, um hardware se torna um servidor, e o software para o servidor, que é o que dá a maior característica para ele, é os sistemas operacionais para servidores. Por exemplo, o Windows Server. Um servidor não roda o Windows 10, tá, galera? Só para saber. Então, esse servidor é onde, normalmente, nós instalamos o SGBDs, e esse SGBDs vai gerenciar os bancos de dados daquela instituição. Então, um SGBD pode ter um ou vários bancos de dados, tá? Mas o mais comum é que cada sistema tem apenas um banco de dados. Na verdade, geralmente tem 2 bancos de dados. Um banco de dados onde é salvo tudo e o outro banco de dados que nós chamamos de backup. É um banco de dados que é sincronizado com backup. Então, tem um banco de dados aqui, um outro banco de dados em um outro servidor ou dentro do mesmo servidor de forma virtualizada. E aí, um que é salvo em um vai sendo salvo em outro e vai fazendo backup para não se perder a informação. Na verdade, às vezes, a maioria dos sistemas não é nem um backup, às vezes é mais de um backup em mais de um servidor diferente, ok? Deu para entender mais ou menos a lógica? Tá? E nós precisamos de quê? Do usuário também para criar o banco de dados, para usar o banco de dados, para manipular o banco de dados. Então, hoje um sistema de banco de dados, a arquitetura de um banco de dados precisa disso. Dados para ser armazenado, o hardware e o software, o SGBD e o sistema operacional, né? Geralmente o sistema operacional para servidor, e o hardware, normalmente o servidor. Ah, professor, mas a gente vai nessa aula, a gente vai instalar o SGBD no nosso computador desktop aqui, ou no nosso notebook, no Windows 10? Pode, não tem problema. Tá bom? O seu notebook, o seu desktop que você está utilizando aí agora, ele pode ser um servidor, tá? De um banco de dados. Ele não vai ser servidor, ele vai ser um gerenciador de um banco de dados, mas no meio comercial, lá na vida real, onde você vai trabalhar com desenvolvimento, é assim que funciona. Geralmente fica armazenado num servidor por vários fatores. Segurança, né? A própria característica do servidor que eu falei da redundância, do backup, da velocidade. O servidor é bem mais rápido que um computador normal e todos os aspectos de segurança que envolvem o servidor, firewall, tá bom? Segurança contra incêndio, entre outros. Beleza! Então, dentro do servidor, como eu falei, nós temos os SGBDs, tá? Já falamos sobre o que é isso, por que eles existem. Nós temos aqui coloquei a imagem dos 4 aqui, que são
eu julgo ser os mais utilizados hoje no mundo, tá? O MySQL e o PostgreSQL seriam as versões gratuitas e aqui o SQL Server e Oracle, tá? Mas existem vários e vários outros. Então, o hardware e o software é o que eu acabei de explicar para vocês, tá? Eu acabei explicando sem mostrar o slide. Então, tá aqui o texto para vocês lerem depois e reverem. Tá tudo que eu acabei de falar. O hardware é o servidor ou desktop, né? É a parte física. Né? Como eu digo para meus alunos, o hardware é o que a gente chuta e o software é o que a gente xinga, tá bom? E o usuário, que é o profissional de TI que gerencia o banco de dados através do SGBD. Sobre o processo de construção de um banco de dados, tá? Então, para mim, construir um banco de dados. Professor, você está falando aí, a gente vai ter que construir um banco de dados. O que eu vou ter que fazer para construir esse banco de dados? A gente construir um banco de dados, nós temos que seguir, nós temos 3 fases para construir um banco de dados. Temos que passar por 3 momentos a produzir 3 partes do banco de dados. Nós temos o modelo conceitual, primeira parte. Depois nós temos o modelo lógico. E por fim o modelo físico. Tá? Então, o processo de criação de um banco de dados está dividido em 3 fases. Quais são? Modelos conceitual, lógico e físico. O modelo conceitual e o modelo lógico são momentos de análise e de projeto. Ou seja, no modelo conceitual do modelo lógico, eu irei analisar e irei projetar o banco de dados. No modelo conceitual do modelo lógico, você não vai escrever nenhuma linha de código de programação. Tá? Ou seja, o processo de construção de um banco de dados, a programação é o de menos. Entenderam? Então, dentro do processo de construção, nós temos 3 fases. Programar de fato é uma só. Tá? Então, é importante saber programar, óbvio, mas não é o mais importante. O mais importante é você saber analisar e projetar um banco de dados. Quando eu falo projetar o banco de dados, é igual eu falo que um arquiteto vai projetar uma casa, que um engenheiro vai projetar uma ponte. É desenhar aquele banco de dados. Tá? E aí, isso é projetado através de diagramas e nós usamos também o dicionário de dados, que é para a gente verificar quais são os tipos de dados, etc. Tá? Então, gravem isso. Isso é questão de atividade avaliativa com toda certeza, hein? Então, o projeto de banco de dados, ele se dá em 2 fases, ou seja, a parte de projetar o banco de dados envolve o modelo, a modelagem conceitual e o projeto lógico, como eu acabei de explicar. Fazendo analogia, né, da parte de projeto, é o arquiteto projetando uma casa. Então, após construído, né, esse projeto, né, o meu projeto estiver pronto, ou seja, eu passar pela fase de o modelo conceitual e o modelo lógico estiverem prontos, aí sim eu venho aqui para o modelo físico, que nós chamamos também de fase de implementação, ou seja, é onde aí de fato eu vou programar aquilo que eu projetei. Tá? É como se fosse aqui no modelo físico, na fase de implementação, é como se fosse o pedreiro vai pegar aquele projeto da casa e aí sim ele vai construir de fato aquilo que foi projetado, tá bom? Estou fazendo já essas analogias porque a engenharia de software ela surge disso, tá? A engenharia de software ela vem inspirada na engenharia civil. Então, a forma que se cria software hoje em dia, tá? Seja um banco de dados que é um software, seja uma camada de aplicação que é um software, qualquer tipo de software hoje em dia passa por, anotem, eu preciso primeiro analisar, depois eu projeto, depois eu construo e aí eu tenho que testar, certo? Para testar a casa é só entrar embaixo, né? Se não cair, tá top, tá? Mas o software a gente tem que testar aquilo que a gente foi construir. Depois que aí sim eu testei, aí sim eu vou lá e entrego para o meu usuário. Ok? No modelo conceitual, nós temos o processo de planejar esse banco de dados. E esse planejar esse banco de dados envolve as tabelas, né? Como eu já falei para vocês, eu falei para vocês no começo dessa aula que um banco de dados é um conjunto de tabelas, certo? De entidades, lembram? Que se relacionam entre si e essa entidade chama de tabela. Então, quando eu vou planejar um banco de dados, um modelo conceitual, eu vou planejar, eu vou levantar
eu vou analisar, eu vou levantar os requisitos, eu vou analisar para mim identificar quais são as tabelas, ou seja, quais serão as entidades desse sistema de banco de dados. A tabela, ela vai representar o que o sistema está armazenando, tá? O que o sistema está armazenando. Então, eu vou perguntar, o que esse sistema vai armazenar? Vamos colocar de novo o exemplo do software gerenciador de banco de futebol, né? Eu falei quais entidades que vai ter. Eu falei do time, do jogador, da partida. Isso são, se eu fazer assim, o que esse sistema irá armazenar? É isso. O que o sistema precisa armazenar? As características, as informações do jogador, as características, as informações do time, as características, as informações da partida, né? Dos resultados, etc. Vamos fazer uma analogia para um sistema escolar. Vou fazer um software para uma escola. Que tipo de informação um software de escola precisa armazenar? Ele precisa armazenar o quê? As características, né, as informações do aluno, do professor, da turma, né? O que mais? Das notas dos alunos, né? Dos conteúdos ministrados. O que mais? Da sala de aula, qual sala, né, está sendo utilizada, qual é o curso, qual é a disciplina, tá? Então, tudo isso tem que ser armazenado dentro de um banco de dados. Então, quando a gente vai levantar os dados, a gente pergunta o que está sendo armazenado. Pessoal, isso aqui é só introdução, tá? A gente for na segunda disciplina, a gente vai falar bastante disso aqui, tá? Então, se você não estiver entendendo muito, então relaxa que a gente vai explorar muito isso aqui hoje. Isso aqui é aula só para vocês entenderem como é que funciona a parada. Então, uma tabela no diagrama, no modelo conceitual, a gente vai criar o diagrama. Lembra que eu mostrei aqui para vocês, modelo conceitual, a gente vai criar o diagrama. O diagrama que nós criamos é o diagrama de entidade e relacionamento, tá? E esse diagrama, ele é representado por esse desenho aqui, ó. As tabelinhas são esses retângulozinhos, tá vendo? Eu acabei baixando aqui pronto. Esses retângulozinhos aí, olha só. Então, aqui nós temos uma tabelinha, ela é representada por esse retângulo. Então, o diagrama é uma representação visual, é um desenho. E a relação entre essas tabelas é representada por essa... representada pela esse... é um losango, né? Então, aqui um losangozinho está representando a relação. Ok? Essa relação também está representando, através desses sinais aqui, como essas duas tabelas estão relacionadas. A gente chama isso de cardinalidade, a gente vai estudar bastante isso. As tabelas também possuem, além do retângulo, elas possuem essas setinhas aqui, ó, tá vendo? Essas setas que estão aqui no ladinho da tabela, no diagrama. Essas setinhas são as características da tabela, ou seja, as características daquilo que eu estou armazenando. Então, uma característica de aluno, por exemplo, é o nome dele. Tá? Então, eu teria aqui várias setinhas dessa, representando várias características de um aluno num diagrama mais completo, né? Nome, CPF, RG, e-mail, telefone, tá? Então, o modelo conceitual é isso, a gente vai fazer diagramas bem parecido com esse aqui, só que um diagrama com várias tabelas e vários relacionamentos. Ok? Está aqui, na verdade, olha só, a gente prepara o material e a gente acaba deixando algumas coisas para trás. Olha só, esse aqui era para ter excluído daqui, porque já está aqui na imagenzinha mais bonitinho para vocês verem. Ó. Tá? Então, o resultado desse processo da fase de modelagem conceitual é o diagrama de entidade de relacionamento. Tá bom? Depois nós temos o modelo lógico. Tá? No modelo lógico, a gente vai descrever como os dados serão armazenados no banco de dados e também os seus relacionamentos. Ou seja, a gente vai identificar quais atributos vão fazer o relacionamento, como essas duas tabelas vão se amarrar uma na outra. Não existe uma forma mágica de falar assim, tabela A, você amarra com a tabela B. Tem uma forma lógica para a gente fazer isso. Por isso que chama-se modelo lógico. Então, a gente vai explicar qual é a lógica, como é que as duas tabelas vão se vincular uma na outra, tá bom? E também nós vamos, no modelo lógico, identificar quais são os tipos de dados, tá? Então, nós temos o conceito de tipo de dado. Então, um tipo de dado, qual o tipo de dado do nome, texto? Qual o tipo de dado de data de nascimento? É data. Qual o tipo de dado de idade? É um salário, é um inteiro, é um número, tá? Então, esse é um conceito básico aí
de tipo de dado, isso é identificado também no modelo lógico. Então, um exemplo bem simples de modelo lógico, tá? Ele é mais completo que isso, a gente cria uma coisa chamada dicionário de dados no modelo lógico, que ele é mais completo que isso aqui, que é bem parecido. Então, daquelas tabelinhas aqui, ó, da tabela aluno e cursos, desse diagrama, esse seria o modelo lógico, tá bom? Então, aqui nós temos o aluno, quais são os atributos que estão sendo salvos. Aqui nós temos o tipo de dado de cada atributo, olha só, a matrícula é um número, o nome é um texto, o ano é uma data, e aqui nós temos a forma que as duas tabelas estão se relacionando. A gente chama isso de chave estrangeira, tá bom? Que vamos falar bastante sobre isso aqui. Então, isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como é que faz. E para quem já sabe um pouquinho, já está só aí relembrando. E aí, feito então o modelo lógico, acabou o modelo lógico, aí sim a gente vai agora implementar aquilo que nós construímos até então, tá? A gente vai implementar o modelo lógico e a gente vai usar, então, o SQL, né? Então, o modelo físico inclui a análise das características e recursos necessários do SGBD. Então, nessa fase é onde eu vou escolher qual SGBD eu vou criar, esse banco de dados, né? Então, eu vou analisar características do SGBD, se eu preciso do SGBD pago, que aguente quantos milhões de acessos, enfim. Então, no modelo físico, de fato, a programação é realizada, tá? Então, é uma sequência, né? Primeiro eu crio o diagrama, modelo lógico, depois modelo físico. Não consigo passar, eu não posso pular nenhuma fase. Eu não posso, antes de criar um banco de dados, eu não posso vir direto para programação. Primeiro eu tenho que modelar, analisar e projetar ele. O que é muito comum hoje que muitos livros já estão trazendo isso, e eu pessoalmente gosto muito de trabalhar isso já também junto com meus alunos, hoje o modelo conceitual e o modelo lógico, eles estão começando a se misturar bastante. Então a gente tem ferramentas como, por exemplo, o próprio MySQL Workbench, ele possibilita a gente criar o diagrama, e esse diagrama no MySQL Workbench, ele já é o modelo lógico, é uma mistura dos dois. Por exemplo, você olha para a tabela e aí você já vê qual é o tipo de dado da tabela, você já olha como é que ela está se relacionando. Então, você cria um diagrama nesse software, esse é software, e aí esse diagrama já vai, né, mostrando qual é o modelo lógico também. Então, acaba tem se misturado muito o modelo lógico e o modelo conceitual. Bom, mas o modelo físico é o SQL normal. Aqui é uma amostra do SQL para vocês sentirem o drama aí, olha só. Tá? Está aqui o código para criar essas tabelas aqui, essas duas tabelas. Então, aqui é um código SQL, então create table, curso. Né? Aqui a instrução para criar o atributo, a característica código, que é a característica nome. Enfim, esse aqui é um código para programar essas duas tabelas, tá? A gente vai falar, vocês vão aprender isso aqui ao longo do curso, pode ficar bem tranquilo. Beleza? Muito bem. Para a gente finalizar a nossa aula, então vamos falar só um conceito de dado e informação que às vezes confunde muito os alunos, principalmente para quem está começando. Então, dados, pessoal, quando a gente fala banco de dados, eles são registros ou fatos em sua forma primária, tá? Eles são compostos por fatos básicos, como o nome e a quantidade de horas trabalhadas em uma semana por um funcionário. Ou seja, o nome e a quantidade são dois dados, são dados separados. Então, quando eu tenho um dado sozinho, o dado ele não é. Quando eu tenho vários dados, eu consigo gerar, então, uma informação. Mas o dado armazenado lá no banco de dados, ele é armazenado separado. Os nomes, tá, as quantidades de horas. Então, o dado é uma informação solta. Né? Então, podemos conceituar os dados como sendo qualquer registro ou fato em seu estado bruto. Ou seja, que não lhe foi atribuído algum significado. Exemplo de dado, 38 graus. É um dado. Jackson é um dado. Certo? Dia 30 de agosto de 2020, é um dado. Tá? Casa é um dado. Número 1174 é um dado. Entenderam? Não tem significado. São dados, são substantivos, são coisas jogadas ao vento. Já a informação é qualquer fato ou conhecimento do mundo real e que pode ou não ser registrado ou armazenado. São fatos
organizados ou combinados de forma significativa, ou seja, a informação são dados dotados de relevância. Então, quando eu tenho dados organizados, quando eu tenho dados, eu junto os dados, aí sim eu consigo criar uma informação, tá? Ou seja, a informação é um conjunto de dados organizados. Então, eu crio o banco de dados para que eu tenha informação. Ok? Só o dado separado para mim não resolve. Eu preciso armazenar esses dados no banco de dados de forma organizada para que quando eu precise da informação, eu vou lá, busco a informação no meu sistema, ele vai consultar os dados e vai trazer informação que tenha significado para mim, o usuário. Então, olha só, um exemplo de informação está muito quente hoje porque fez 38 graus. Então, aqui eu estou usando o dado 38 graus, estou usando o dado dia. Então, se eu tenho um dado dia e o dado 38 graus, eu consigo, por inferência, saber que aquele dia está muito quente. Né? Eu não sei onde vocês moram aí, se 38 graus é de boa para vocês, mas para mim é quente demais. Tá? Então, lembre-se disso. Ó. O computador, ele armazena e processa dados. O computador só conhece dado, tá? De forma binária ainda, tá bom? E não informações. Ok? E aí, a informação, ela vai gerar o conhecimento. Então, eu, usuário, eu busco informações dentro do meu banco de dados e com essas informações eu consigo, então, produzir um conhecimento, tá? Então, o conhecimento é a consciência e o entendimento de um conjunto de informações. Então, um conjunto de informações gera um conhecimento e as formas de torná-las úteis para apoiar uma tarefa específica ou tomar uma decisão, tá bom? Exemplo de conhecimento: pessoas com problemas de pele não devem sair ao sol hoje. Ou seja, juntei dois dados, que foi dia e a temperatura de 38 graus e criei uma informação, que o dia hoje está muito quente. A partir dessa informação, eu posso, e outras informações, que, por exemplo, pessoas com problema de pele não podem ir ao sol. Se eu juntar essas duas informações, eu tenho um conhecimento. Dizer que hoje, que faz 38 graus, não pode pessoas com problema de pele sair na rua sem proteção, tá bom? Então, resumindo, um conjunto de dados gera uma informação. E um conjunto de informação gera um conhecimento, ok? O conhecimento, ele é importante para a tomada de decisão. Hoje, então, vamos levar isso aqui agora para um meio mais comercial. Então, hoje, as empresas investem muito dinheiro em sistemas de informação, né? Em um banco de dados bem feito, bem coeso. Porque com um banco de dados bem feito, um banco de dados confiável, eu consigo gerar muita informação. Então, através de muita informação, eu tenho muito conhecimento. E se eu tenho muito conhecimento, eu consigo tomar decisões de forma mais precisa, eu consigo saber que tipo de produto eu tenho que investir mais, qual produto eu tenho que parar de vender, ou qual produto está me dando prejuízo, qual produto está me dando lucro, qual funcionário está tendo um baixo desempenho, qual foi o ano que eu ganhei mais ou ganhei menos, tá? Qual é o comportamento de um produto, quando é que esse produto vende mais, quando é que ele vende menos, numa escala, por exemplo, de ano, como é que está a relação entre esses produtos, quando uma pessoa compra um produto, que tipo de produto ela compra também, e já entra aí mais ou menos mais em análise estatística, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Conhecimento hoje é tudo para as organizações, por isso que as empresas investem muito dinheiro em sistemas de informação, em banco de dados, porque conhecimento traz poder de decisão e isso muda toda a trajetória de uma organização, tá bom? Então, finalizando, somente com um sistema de banco de dados é possível termos informações confiáveis e em tempo oportuno para a tomada de decisão, ok? Então, só a informática, só o software proporciona isso para a gente. Então, bem-vindos aí para quem não é da área, mas bem-vindos a uma profissão que muda o mundo. A gente, desenvolvedor, nós da área de tecnologia de informação, mudamos o mundo. Nós proporcionamos a evolução aí
do homem nas últimas décadas e vamos aí continuar proporcionando sistemas cada vez melhores para a humanidade, ok? Galera, rapaz, ficou grande essa aula, hein? Mas acho que foi bem legal, acho que vocês gostaram, espero que sim. E pessoal, é o seguinte, se vocês abrirem uma videoaula minha e tiver grande lá, pô, o professor grava uma hora de uma hora e meia, cara, não precisa assistir toda a aula, tá? Assistir 15 minutos ou agora e pausa aí e depois você volta para assistir de novo, tá? Às vezes eu começo a falar aqui, eu vou animando e a gente vai, tá bom? Mas acho que é mais importante eu falar mais do que falar de menos, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado e até a próxima aula.